de forças e oportunidades, que é o trabalho, principalmente nos órgãos de execução da primeira e segunda instância, na qual Sejam bem-vindos a esse workshop que é fruto do trabalho da Comissão Permanente de Gestão da Estratégia e tem como propósito elaborar soluções para a formulação estratégica da instituição também. E para dar as boas-vindas, convidamos a presidente da Comissão Permanente de Gestão da Estratégia, a Subprocuradora-Geral de Justiça, Maria Cotinha Bezerra Pereira. Bom dia a todos e a todas. Eu não gosto desse termo, a todos e a todas. Todos é comum de dois, mas eu já, nos últimos eventos, eu estou aderindo. Então, bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento todos os servidores na pessoa do DG, do diretor-geral, Willington, porque eu não sei se o presidente da Ascom se faz presente. Eu quero dar as boas-vindas a todos os senhores, servidores participantes deste importante evento, bem como agradecer o apoio da equipe do DEPLAN, que está à frente da programação deste workshop, com suporte de outras áreas, dentre as quais eu cito a Ascom, o cerimonial, o RH, o pessoal do CESAF, o administrativo e com o imprescindível referendo do senhor diretor-geral. Aos integrantes do Colégio de Procuradores e os membros do Ministério Público e externos, os meus agradecimentos e saudações por terem acreditado e participado das 3 fases anteriores do planejamento estratégico do Ministério Público do Tocantins, cujo propósito foi o de elaborar as soluções para a formulação estratégica da nossa instituição. Aos membros, coube a proposição dos objetivos, dos indicadores, das metas, das iniciativas para os próximos 10 anos da nossa instituição, alinhados com o PEN, Planejamento Estratégico Nacional, de modo a alcançar a visão de futuro proposta pelo Colégio de Procuradores em 2 eventos anteriores, no primeiro e no segundo evento. O objetivo deste workshop é reunir os servidores da área meio para produzir um diagnóstico de suas atividades e elaborar propostas de objetivos para a perspectiva do planejamento estratégico 2020 a 2029. Além de ser um evento de integração, já que os servidores das diversas comarcas do Estado foram convocados a participarem, é de suma importância que o Ministério Público do Tocantins implante, em caráter imediato, a forma de gestão adotada pela iniciativa privada, ou seja, fazer mais com menos. E foi imbuída desse propósito que, no ano passado, nós realizamos um evento junto com a Fundação Nacional de Qualidade, voltada pelo modelo de excelência em gestão. Nós vamos implantar o modelo de excelência em gestão no Ministério Público nos próximos anos. O Conselho Nacional do Ministério Público já projetou o PEN, que é o Planejamento Estratégico Nacional, alicerçado na matriz SWOT, que nada mais é do que balizar sua política avaliando os seus pontos positivos, de forças e oportunidades, identificando os pontos negativos de ameaças e debilidades. O Departamento de Planejamento da nossa instituição tem seguido os termos do PEN Nacional, cuja proposta foi aprovada pelo Colégio de Procuradores do Ministério Público do Tocantins, que a referendou. Ao longo dos últimos anos, nós imprimiremos no Ministério Público a cultura de uma família,
Ao longo dos últimos anos, a gente discutiu, nós somos família. Às vezes, família busca pé, um sentando o pau no outro, mas não menos família. Toda família briga, toda família se desentende, mas somos família. Na hora H, a gente se une e o propósito é comum, defendendo de forma intransigente os direitos dos integrantes, membros e servidores, notadamente em relação às garantias administrativas e financeiras. Mas, além de uma família, nós somos uma instituição pública e uma instituição voltada para a defesa dos direitos da sociedade tocantinense. E, como tal, nós necessitamos prestar contas de cada centavo que o contribuinte aplica em favor da gente. Por essa razão, é que nós pretendemos gerir a nossa instituição, que é pública, com as metas de um órgão privado, retomando a política da meritocracia. No passado, houve um equívoco da gestão quando pegou a produtividade, o adicional de produtividade, que era até de 40%, e incorporou nos salários. Depois disso, nós notamos uma redução no ímpeto, na vontade. Nós vamos estudar alguma forma de retomar a meritocracia. Quem doa mais, quem tiver mais vontade, vai ser contemplado. Eu não sei de que forma, mas nós pretendemos verificar. Não é tirar o que foi dado, mas verificar o que pode ser dado. E, para finalizar, eu me sinto privilegiada por estar aqui na condição de presidente da CPGE, não é como não é como futura procuradora, é presidente da CPGE. Quando eu aqui cheguei em 2016, eu identifiquei os pontos fracos. Notadamente que a CPGE é uma comissão extremamente importante, que define toda a política da instituição, era delegada do DG. Não é que o DG não tenha seus méritos, pelo contrário, a equipe técnica nossa é primorosa, mas é que precisa de membros junto. Se a instituição é composta por membros integrantes, que é membros e servidores, como é que só joga nas costas do membro, que não deliberam muito? Eles planejam, eles pensam, mas tem que ter um membro para levar para o colégio. Quando eu cheguei aqui, eu falei, opa, eu quero entrar na CPGE, eu quero entrar nisso, eu quero entrar aquilo, eu vou entrar na PRO, no MP, no Júri, no teletrabalho, e vamos andar. E eu tenho tantas ideias que eu tenho até medo, porque o dinheiro é curto. Mas eu preciso dos senhores de pensar grande, de retomar, porque o Ministério Público, nós vamos ter que trabalhar o orçamento nosso, nós conseguimos mantê-lo minimamente aumentado com o mínimo possível, né? Teve instituição aí que não conseguiu, nós conseguimos implantar, vamos ter que fazer cortes, mas não faremos nas áreas primordiais, nós faremos nas áreas mais de construção, tal, porque nós fizemos a longo prazo. E nós temos condições de retomar aquela perspectiva que a sociedade tocantinense tinha em relação ao Ministério Público há 20 anos atrás. Depois da Constituição, nós nos encastelamos e vimos a defensoria nos comer pelas pernas. Nada contra, cada um tem... o que mais tem é a instituição para servir a comunidade, a sociedade. Mas o Ministério Público precisa recobrar o seu lugar de destaque. Nós temos integrantes com a capacidade necessária para tal. Sendo assim, eu finalizo declarando aberta o presente workshop, agradeço a presença de todos. Pretendemos, assim que assumir, promover uma abertura, possibilitar um diálogo direto, desfazer essa tensão que existe entre membros e servidores, porque, para mim, não existe membros e servidores, existe integrantes. E, unidos, nós iremos mais longe. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença e tenham todos um bom evento. E para fazer a apresentação da metodologia, dos conceitos e dos referenciais estratégicos para o trabalho, convidamos o chefe do Departamento de Planejamento do Ministério Público, Marcos Conceição da Silva, que a partir de agora fará o direcionamento dos trabalhos. Bom dia, meus novos colegas do interior do estado, daqui da capital também. Sejam todos bem-vindos a essa nossa proposta de evento, que se propõe, né, a ouvi-los para as sugestões, as opiniões que podem nortear o planejamento nos próximos 10 anos da instituição.
Bem, o propósito de hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre os conceitos que vão ser usados e passar também informações sobre em que ponto nós estamos da elaboração do planejamento estratégico para melhor situá-los do contexto. Bem, primeiro eu vou fazer uma breve exposição da evolução do planejamento no Ministério Público. Vou falar sobre o projeto do planejamento estratégico na instituição. A formulação estratégica foi proposta pelo Colégio de Procuradores. Os conceitos de diagnóstico, de objetivos, indicadores, metas estratégicas, que é o ponto central que os senhores vão colaborar. E, por último, vou falar um pouco sobre a nossa metodologia do Balance Scorecard. Bem, um pouco da história, né, do planejamento estratégico é muito fácil de ser contada. Vários dos senhores participaram, né, em alguns momentos aqui da evolução do planejamento. Podemos dizer que, em 98, o governo federal ele instituiu uma nova metodologia de elaboração dos planos plurianuais, né, que é o principal instrumento de planejamento hoje que as administrações públicas possuem. No entanto, em 2008, quando o Ministério Público se tornou âncora do GES-Pública, a equipe de então, né, na pessoa do João Ricardo, o Normando aqui também, perceberam, né, que a instituição ela não precisava só administrar suas despesas, ela precisava evoluir no seu modelo de gestão. O GES-Pública despertou a organização para perguntar, olha, como é que estão nossas práticas de gestão? Em relação à tecnologia, em relação ao relacionamento com a sociedade, nossos processos, nossa liderança, numa visão muito mais holística da instituição. O GES-Pública cumpriu esse papel. Em seguida, o GES-Pública também apontou a necessidade do planejamento estratégico, um direcionador mais macro e a longo prazo para a instituição. Ele foi formulado em 2009 e esse ano termina o primeiro ciclo, né, de planejamento estratégico. Lá, naquele momento, o planejamento estratégico ele teve muitas ambições, muitas coisas foram alcançadas, né, como até mesmo a maturidade da instituição em relação à temática. Mas nós queremos dar um upgrade, né, nessa formulação, porque nós queremos incorporar outros elementos que não foram pensados na primeira fase. Como, por exemplo, a gente levou 4 anos para criar a CPGE, né, que foi uma instância de deliberação mais macro para acompanhar as metas que tinham sido traçadas no planejamento estratégico de 2009. Agora, para esse planejamento estratégico, a CPGE já está instituída. Então, nós vamos acelerar consideravelmente, pelo menos 4 anos aqui, em relação a essa discussão. Também, né, em 2016, foi criado o Escritório de Projetos, uma estrutura organizacional dentro do Departamento de Planejamento para apoiar as iniciativas novas, o que foi inovador, o que precisa de metodologia para desenvolvimento. Então, levamos aqui também quase 7 anos para conseguirmos implantar, né, com uma estrutura organizacional própria, um escritório de projetos na instituição, que hoje, com esse nosso planejamento estratégico, já está em funcionamento. Em 2019, 2018, nós iniciamos, como a doutora Cotinha resgatou, a discussão que foi iniciada lá no GES-Pública com relação ao modelo de excelência em gestão. Como o GES-Pública foi descontinuado, nós acabamos necessitando incorporar um outro modelo, que é o que estava hoje em disposição, que é o modelo de excelência em gestão da Fundação Nacional da Qualidade. Nós vamos adaptar em muitos elementos em relação aos conceitos que são tratados na iniciativa privada para o setor público, mas com foco, né, em aperfeiçoar o sistema de gestão, uma visão holística de tudo que a organização faz. E também na autoavaliação assistida da Fundação Nacional da Qualidade, ficou apontada a necessidade dessa revisão do planejamento estratégico. Também nós acabamos obtendo um diagnóstico também da instituição sobre os seus pontos fracos e uma proposta de projetos também, que está dentro do material dos senhores. Tá? Bem, em que momento que nós estamos do projeto de planejamento estratégico, né, de elaboração do planejamento estratégico 2020-2029? Nós passamos a elaborar na metodologia, nós nos preocupamos em trazer as decisões mais relevantes para o planejamento estratégico para o Colégio de Procuradores. Então, doutor Omar, né, apoiou a decisão, a doutora Cotinha, como presidente da CPGE, encampou a ideia de que desenvolvêssemos o nosso próprio planejamento estratégico
com os próprios servidores da casa e partindo do Colégio de Procuradores. Na metodologia, nós chamamos de formulação estratégica como o momento onde a instância maior da organização estabelece as diretrizes macro, os princípios macros que vão nortear todo o processo. Esse trabalho a gente levou 1 ano quase para concluir. Nós entrevistamos os 12 procuradores na época, foram 80 horas de gravação e realizamos uma oficina de trabalho de 20 horas com eles, reunidos em todos eles, em um evento onde foram traçadas a missão, a visão e outros elementos, e a própria estratégia da instituição para os próximos anos, que foi um ponto que a gente sentiu deficiência em relação ao planejamento estratégico anterior. Agora nós estamos na segunda fase desse planejamento. Nós vamos pegar essas diretrizes que foram formuladas na formulação estratégica e vamos traduzir essas estratégias em termos operacionais, ou seja, serão elaborados objetivos, indicadores, metas e propostas de iniciativas para que essa estratégia que foi formulada se transforme em realidade. Na primeira fase foi realizada com os membros, com os promotores, no Fórum de Planejamento Estratégico, realizada há um mês e pouco atrás, 1 mês e meio atrás. Naquele momento, os promotores, orientados pela estratégia formulada pelo colégio, elaboraram os objetivos para a atividade finalística da instituição. E agora, nós vamos utilizar essas diretrizes para a atividade finalística para elaborar o planejamento da área meio. Em um primeiro momento, com os servidores envolvidos na atividade de apoio direto à instituição, à atividade finalística, e posteriormente com as atividades de apoio indireto, todas as estruturas mais especializadas, como a TI, como a comunicação, gestão de pessoas. De forma que tudo tem que estar alinhado com a nossa estratégia inicial que foi formulada pelo colégio. Posteriormente, no início do ano que vem, a partir de março ou fevereiro, nós vamos elaborar um levantamento das expectativas das partes interessadas, que é um dos requisitos do modelo de excelência em gestão. Vamos perguntar para a população, em geral, para a sociedade, para os delegados de polícia, pelo menos, e os juízes, sobre quais as expectativas que se tem em relação ao Ministério Público. Isso para calibrar os objetivos que foram elaborados nessa segunda fase. E, por fim, vamos fazer o processo de conclusão com a publicação, provavelmente, de uma resolução do Colégio de Procuradores estabelecendo o novo planejamento estratégico para os próximos 10 anos. E durante todo esse período, nós temos o aprendizado organizacional que a gente está desenvolvendo para o futuro aprimorá-lo ainda mais. Bem, então, quais foram os resultados da primeira fase do planejamento estratégico com o Colégio de Procuradores e com os promotores de justiça no Fórum? Primeiro foi a definição da nossa missão, que é a razão de ser do Ministério Público na visão do Colégio de Procuradores e que vai nortear todos os integrantes pelos próximos 10 anos. Defender, com qualidade e eficiência, os direitos fundamentais, a democracia, a ordem jurídica e os interesses da sociedade. Todos nós vamos nos orientar por essa missão para os próximos 10 anos. Essa missão, ela é cotidiana, é a razão de ser da instituição. Então, na metodologia da Fundação Nacional da Qualidade, nós temos que desdobrar essa missão no que eles chamam de cadeia de valor, que é um gráfico que demonstra o sistema produtivo da instituição, como ela transforma um conjunto de entradas através de um processamento em um conjunto de saídas, numa visão da instituição como um grande sistema. Então, nós teríamos como entradas principais o atendimento ao público, tudo que é externo à organização, as notícias de fato, de diversas formas, as determinações dos órgãos superiores, os procedimentos judiciais custos legis, custos iures, e os procedimentos oriundos da polícia judiciária. Então, essas 5 entradas é tudo que o Ministério Público, de alguma forma, tem que processar. E esse processamento nós organizamos em 3 grandes macro-rotinas. As macro-rotinas de trabalho principal, que aqui é o trabalho principalmente dos órgãos de execução da primeira e segunda instância, na atuação judicial, atuação extrajudicial
e atuação residual. Tudo que está dentro da cabeça dos membros, né? A caixa preta, no desenvolvimento do trabalho que eles realizam cotidianamente. E aí a gente estabeleceu também, pediu para o colégio, estabelecer as macro-rotinas de trabalho de apoio e as macro-rotinas de trabalho de gestão. Aqui estão as atividades dos órgãos superiores e aqui as atividades dos órgãos auxiliares e de apoio. Essa cadeia de valor ela vai estar também nas salas onde os senhores forem trabalhar durante as oficinas. E aqui os produtos e saídas, né, que o Ministério Público entrega e os beneficiários dessas entregas. Hoje, em específico, como não tínhamos condições de trabalhar com todos os servidores de uma única vez, nós priorizamos nas macro-rotinas que envolve também a atividade finalística do interior, das atividades de apoio do interior. Então, nós vamos trabalhar, né, os senhores foram divididos em grupos, em 3 grandes grupos, que vão trabalhar dentro dessa perspectiva de trabalho de apoio. O apoio técnico operacional aos órgãos de execução, aí aqui estão também os centros de apoio e o apoio técnico, né, os oficiais de diligência, todo o conjunto de serviços que são necessários para prestar esse apoio à atividade finalística. Também vamos trabalhar a gestão administrativa, infraestrutural e logística, né, os prédios, a manutenção, tanto na capital quanto no interior também. E o almoxarifado, a distribuição de material, tudo que for necessário também para o funcionamento do trabalho principal. E também nós formaremos um grupo para o trabalho do apoio jurídico aos órgãos de execução, que foi uma macro-rotina que foi destacado pelo Colégio de Procuradores como uma das mais importantes, né? Claro, todas são importantes porque estão na cadeia de valor, mas deram um destaque criando uma macro-rotina específica para o apoio jurídico aos órgãos de execução, e aqui de primeira e segunda instância. Aqui nos órgãos de apoio técnico operacional também estão os cartórios, tá? Ou a proposta de como organizamos esses procedimentos. E aí as saídas, né? Bem, essas macro-rotinas de trabalho de apoio, o nosso workshop, ele está organizado no apoio jurídico aos órgãos de execução, apoio técnico operacional aos órgãos de execução e a gestão administrativa, infraestrutural e logística. Formamos 8 grupos, algumas dessas macro-rotinas têm mais de um grupo, tá? E outras apenas um. Tá? Aí no crachá e na entrada, né, cada um de vocês receberam a informação de qual grupo os senhores pertencem. O terceiro resultado que obtivemos com o Colégio de Procuradores para a formulação da estratégia foi a visão de futuro, ou seja, o que a instituição deseja para o futuro dela, o que ela quer se tornar. E aí o colégio definiu que ser uma instituição acessível, resolutiva, guardiã dos valores da justiça social, priorizando o combate à criminalidade e à corrupção. Então, essa visão de futuro vai orientar toda a construção dos objetivos, né, toda a construção de indicadores e de novas ações, e orientar também o orçamento da instituição, né, para onde vamos direcionar os nossos esforços para esse ponto aqui no futuro. Essa visão de futuro ela só pode ser alcançada se a gente tiver uma estratégia adequada. E aí o Colégio de Procuradores formulou a seguinte estratégia para a instituição, que é estabelecer e consolidar as estratégias de resolutividade. Então, o colégio está preocupado em dizer, olha, a instituição tem que dar conta de resolver os problemas que a sociedade apresenta. A celeridade, olha, nós não podemos mais prescrever, né? Nós não podemos mais deixar uma sensação de impunidade por não conseguir fazer a persecução por uma falta de tempo, né? Por conta da morosidade. A levar essa celeridade, integração. Esse evento é um exemplo da integração, né? Olha, nós temos que integrar a capital com o interior, nós temos que integrar membros e servidores, como a doutora Cotinha colocou. Então, uma proposta de integração, e a própria integração entre os membros mesmo. Proximidade com o cidadão, é uma outra grande estratégia que temos de desenvolver, e autocomposição, valorização da atuação extrajudicial da instituição. E a especialização na atuação, né? Sempre quando necessário, especializar o máximo possível para uma maior qualidade do trabalho que é desenvolvido. Essa estratégia, nós vamos operacionalizá-la, que é traduzir, vamos dizer o seguinte, olha, como que nós vamos transformar isso em realidade? Através da definição de objetivos. Tá? Esses objetivos, eles vão ser organizados em 4 perspectivas, que são recortes da realidade, que são privilegiados. Tá? Primeira, a gente tem que dizer, olha, quais são os objetivos em termos de contribuições do Ministério Público ao Estado do Tocantins. Então, aqui vão ser definidos
aquela missão, né, para o alcance da visão de futuro, quais objetivos deverão ser perseguidos e operacionalizados. E esses objetivos nós precisamos definir indicadores, metas e também propostas de projetos. Depois nós também elencamos uma perspectiva, um recorte, que é a atuação ministerial. Quais objetivos a atividade finalista do Ministério Público, os órgãos de primeira e segunda instância, devem perseguir para os próximos 10 anos. E aí nós temos objetivos para o apoio e gestão, né, a administração. Aqui, nesse primeiro momento, mais as atividades de apoio, né, dentro daquelas macro-rotinas que eu expus. E também, durante o próximo mês de janeiro, nós vamos discutir os macro-objetivos da área de gestão. E, por último, uma perspectiva de cultura organizacional, o espírito da organização. Quais objetivos devemos perseguir em termos de clima, de liderança, valorização dos servidores? Então, a definição desses 4 recortes permite a elaboração dos objetivos. Uma cultura organizacional forte promove uma área de apoio e gestão também forte, que consegue ajudar a atuação ministerial a produzir os resultados das contribuições do MP para o Estado do Tocantins. Durante o evento com os promotores, no Fórum de Planejamento Estratégico, eles foram desafiados a elaborar propostas de objetivos e um diagnóstico, como os senhores também elaborarão para as macro-rotinas de apoio. Naquele momento, os promotores se reuniram, cada grupo produziu uma ideia de objetivos para a instituição e, posteriormente, nos reunimos, né, com o Colégio de Procuradores para consolidar. Foram produzidos mais de 350 objetivos para a organização e mais de 400 elementos da análise SWOT. Então, nós organizamos o Departamento de Planejamento, submetemos ao Colégio de Procuradores, que elaborou uma visão de objetivos para a perspectiva de contribuições do MP ao Estado do Tocantins e para a atuação ministerial, que serão os objetivos que vão orientar a construção dos objetivos da área meio. Então, quando pensarmos nas macro-rotinas de apoio, nós deveremos sempre nos perguntar como o nosso trabalho vai contribuir para reduzir os índices de criminalidade mediante o aumento do esclarecimento dos crimes. Essa é a principal entrega, na visão do Colégio de Procuradores, para a atuação criminal. Tá? E custos e URIs também aqui dentro. E o outro grande objetivo é transformar a sociedade por meio da tutela dos direitos difusos, coletivos, garantindo a efetividade das políticas públicas. Esses 2 objetivos são as entregas maiores que o MP vai se propor para os próximos 10 anos para a sociedade tocantinense. Para que eles aconteçam, a atividade ministerial precisa perseguir também seus próprios objetivos, que foram os seguintes: priorizar a pacificação dos conflitos sociais por meio da atuação extrajudicial, então a valorização da atividade extrajudicial da instituição. É necessário que estruturemos o suporte necessário para que a atividade finalista consiga fazer esse trabalho de priorizar a atuação extrajudicial. E aí a gente sabe que a área de apoio técnico, né, através dos cartórios e os próprios técnicos ministeriais, desempenha um papel fundamental nesse trabalho da atuação extrajudicial. Um outro objetivo que a área finalista vai estar perseguindo é aprimorar a persecução civil e penal, priorizando o combate à improbidade, aos crimes organizados e à corrupção. Então, aqui o colégio quis dizer, olha, nós temos que, os promotores, os membros, têm que aprimorar os seus métodos de investigação, suas técnicas utilizadas, para a adoção de melhores práticas para que consigam fazer esse combate à corrupção e à improbidade. Buscar sempre a reparação do dano à vítima, à sociedade, e aumentar os índices de efetividade da execução da pena. Também um objetivo que foi definido pelo colégio, no sentido de colocar a vítima como protagonista na atuação criminal. E, por último, promover a imagem do MP, estreitando o relacionamento interinstitucional com os poderes e o diálogo com a sociedade, mediante a atuação e comunicação adequadas. Durante esses 2 dias, os senhores terão, durante as oficinas, se debruçarem sobre esses objetivos, né, solicitando ajuda, se necessário, ao moderador, para esclarecer, né, qual o sentido dessas descrições. E é necessário sempre, né, segundo a metodologia, se orientar por eles para a construção dos objetivos que vão ser propostos aos senhores. Então, como que vai funcionar o nosso workshop?
do trabalho dele. Primeiro, os senhores vão ser apresentados aos conceitos, como a gente está fazendo aqui nesse momento. No segundo momento, os senhores irão participar de uma oficina de trabalho, onde elaborarão um diagnóstico da macro-rotina ao qual os senhores estão inseridos, e, posteriormente, vão propor um conjunto de objetivos que contribuam para o alcance da estratégia que já foi definida para aquelas duas primeiras perspectivas. E, por fim, os senhores apresentarão aqui, né, eu acredito, se conseguirmos... esse evento ele foi programado para, a partir das 5 horas de hoje, nós concluirmos essas duas etapas. E aí, a partir das 5, os senhores já começarão a apresentar as soluções que os senhores elaborarem nos grupos. Tá? Se não conseguirmos terminar tudo hoje, a gente começaria amanhã pela manhã já. Tá? O evento está previsto para ser encerrado amanhã ao meio-dia. Então, durante todo esse tempo, nós esperamos elaborar esse diagnóstico, propor uma solução e o grupo apresentar, tanto para socializar quanto para que possamos compreender melhor a ideia que os senhores formularam. Tá? Essas ideias vão ser levadas novamente para o Colégio de Procuradores, que vai consolidar em objetivos para as duas outras perspectivas do nosso futuro planejamento estratégico. Bem, agora vamos entrar nos conceitos, né? Na primeira parte do trabalho que os senhores vão executar, vocês vão para as salas, né? E vão elaborar uma matriz SWOT. Tá? Como nem todos são da área de formação administrativa, econômica e contábil, vou tentar passar da melhor forma possível para os senhores compreenderem os conceitos que são utilizados na análise SWOT. Mas os moderadores, eles são da área, né? Eles são formados e são gestores nas áreas, né? Na área meio, e eles dominam bem a análise SWOT. Bem, aqui é um pouco conceitual, ok? A análise SWOT, ela parte de um objeto de estudo qualquer. Uma situação, ela pode ser aplicada em qualquer contexto, tá? Inclusive nesse que vamos aplicar no workshop. Dado um objeto de estudo de interesse, a análise SWOT, ela consiste em descrever uma relação, tá? Uma relação de substantivos que permitam descrever ou caracterizar uma determinada situação. Tá? No caso, o objeto de estudo. Para a análise, é necessário destacar um ambiente interno, né? Algo que está sob o controle do analista que está fazendo essa relação, né? Em relação ao objeto, e um ambiente externo, que está fora do controle desse analista para esse objeto de estudo. Os fenômenos que estão no ambiente externo, fora do controle, e que são relacionados, né, que possam prejudicar um objetivo para o objeto de estudo, é chamado de uma ameaça. Tá? Os elementos, né, contexto, situação, fato, fenômeno, que estão externos, né, fora do controle do analista, e contribui para o objeto de estudo, é chamado de oportunidade. O que é de controle do analista, né, o que ele pressupõe como sendo de controle do objeto de análise e que pode comprometer internamente, é chamado de fraqueza ou ponto fraco. E o que pode contribuir é chamado de ponto forte, tá? Ou força nessa análise. Vou dar um exemplo aqui que não tem relação nenhuma com o nosso trabalho cotidiano. Tá? Vamos imaginar uma família que tenha como propósito, uma visão de futuro, né, qualidade de vida. E que ela tenha como estratégia melhorar as condições habitacionais da família. Tá? E ela estabeleça o seguinte objeto de análise: aquisição ou negociação para aquisição de um imóvel residencial. Então, ela vai fazer uma análise SWOT para verificar quais objetivos deveriam ser traçados para o alcance dessa estratégia através da aquisição de um imóvel. Tá? No caso, a análise SWOT, ela precisa ser feita em recortes, né, no nosso caso. No caso do exemplo, eu vou usar 2 recortes da realidade, que seriam os hábitos domésticos e o patrimônio familiar. São 2 aspectos da realidade familiar que interferem na análise do objeto, no caso, a aquisição do imóvel. Então, quais seriam as ameaças? Digamos que para a aquisição desse imóvel, existe uma ameaça nos hábitos domésticos, que é a existência de vizinhos barulhentos. É algo que
eu não controlo ao querer adquirir esse imóvel, a existência do vizinho, a menos que eu consiga comprar o imóvel dele e expulsá-lo da minha vizinhança. Então, isso é uma ameaça, está fora do nosso controle e interfere na decisão de aquisição do imóvel. O segundo elemento aqui, como ameaça que eu vou destacar no exemplo, o vendedor pouco flexível a negociar o preço do imóvel. Como os preços já caíram muito, eles não estavam mais afim de conceder nenhum desconto. E eu não consigo, né, controlar essa motivação psicológica do vendedor. Então, também é uma ameaça para o objetivo, para o nosso objeto de estudo. E o outro, a crise econômica, que pode reduzir o salário do comprador. Então, aqui, também eu não consigo controlar a crise econômica nessa análise. Então, as ameaças dizem respeito a esses fenômenos, esses fatores, que o indivíduo não consegue controlar durante a análise de um objeto. As oportunidades. Quando a gente é pessimista, geralmente, quando realizamos uma análise SWOT, a gente enxerga mais ameaças do que oportunidade. E os otimistas, geralmente, veem mais oportunidades do que ameaças na análise SWOT. Por isso que esse trabalho ele sempre é mais produtivo quando é feito em grupos, porque aí os indivíduos acabam meio que se controlando. Tá? Então, oportunidade. Existência de muitas crianças na vizinhança. Tá? Digamos, olha, isso é um elemento que eu tenho uma filha, e aí ela vai poder interagir melhor com essas crianças e vai se tornar um local mais agradável. Uma taxa de desconto na corretagem, né? As empresas, as imobiliárias estão concedendo, eu não consigo controlar isso, mas é um ponto forte, é uma oportunidade, desculpa, que pode contribuir para o alcance desse objetivo. O patrimônio familiar, os juros baixos para o financiamento habitacional, interfere no patrimônio da família e pode interferir na aquisição do imóvel. E a tendência de baixa em preços de imóveis semelhantes, né? Que apesar de ter uma ameaça aqui do vendedor ser pouco flexível, ele vai me dar mais poder de barganha com ele no momento da negociação. Então veja que aqui foram destacados os elementos externos, né, que podem de alguma forma interferir na aquisição, né, na análise desse objeto. E aí vamos para o ponto fraco, no caso do imóvel. Tá? O imóvel com pouca luminosidade é uma característica inerente ao imóvel. O valor total do imóvel é alto, também é do imóvel, né, uma característica interna do imóvel. Há uma má conservação do imóvel, que necessita de uma reforma. E o projeto arquitetônico é defasado. Como é uma casa usada, ela foi construída há bastante tempo, então ela pode interferir aqui na venda futura desse nosso imóvel. E os pontos fortes? A localização privilegiada do imóvel é uma característica dele, está em uma boa localização. O preço por metro quadrado foi atraente. E o imóvel foi construído com material de qualidade, apesar dele estar velho. Veja que todos esses elementos dizem respeito à natureza do imóvel, ao objeto, é interno a ele. Né? E esses outros elementos são externos ao imóvel, né? E que não estão sob controle. Esses, de alguma forma, estão sob controle do comprador. A análise que os senhores irão desenvolver é semelhante a essa, só que o objeto de estudo não é a aquisição de imóvel, são as atividades que são desempenhadas pelos senhores, conforme aquelas macro-rotinas que eu apresentei anteriormente. Os senhores vão trabalhar num quadro chamado análise SWOT, que a gente elaborou. Vocês vão destacar post-its, né, que os senhores receberam também, e vão colar nos quadrados conforme a análise que vocês acreditarem como sendo correta. E aí as perspectivas que nós vamos desafiar para os senhores, lá na casa da família, foi o patrimônio e os hábitos domésticos. Aqui serão a cultura organizacional, ou seja, o espírito do Ministério Público, né? A cultura, o clima, a liderança, a mentalidade da instituição. E aí os senhores vão destacar, no caso da cultura, apenas os pontos fracos e os pontos fortes, já que a gente entendeu que a cultura organizacional não interfere, não sofre interferência externa, tá? Para a nossa análise. E aí os senhores também vão fazer uma análise dos processos internos, que são as atividades cotidianas. O cartório tem uma atividade de, vamos dizer, autuar, né, os procedimentos extrajudiciais. É uma atividade interna, é um processo interno da atividade, da macro-rotina dos cartórios. Então, quando vocês se depararem com essa palavra processo, no contexto do trabalho, se diz respeito às rotinas, tá? Às atividades cotidianas que são desempenhadas. E aí os senhores vão fazer uma análise das ameaças, oportunidades, pontos fortes e pontos fracos. Tá? Cada um vai receber um grupo, né?
Então, análise do apoio jurídico aos órgãos de execução. Quais são os processos internos? Quais são as rotinas internas? Quais são os pontos fracos dessa rotina hoje? Quais são os pontos fortes na avaliação dos senhores? Quais as oportunidades que os senhores enxergam externo ao Ministério Público que possam contribuir para o alcance daquela estratégia de reduzir a criminalidade, transformar a sociedade, de fortalecer o interrelacionamento entre os poderes e a sociedade? Ok? Tá? O segundo conceito, ou a segunda oficina de trabalho, quando os senhores terminarem a análise SWOT, os senhores vão ser desafiados a realizar uma análise da tradução da estratégia em termos operacionais. Ou seja, apoiado no diagnóstico, quais objetivos que o Ministério Público deve perseguir nos próximos 10 anos para que a estratégia que foi formulada seja alcançada e os pontos fracos sejam minimizados, as oportunidades sejam aproveitadas e as ameaças sejam neutralizadas. Tá? Então, os senhores vão propor objetivos, né, que devem ser descritos, visando aproveitar ao máximo as oportunidades diagnosticadas, como eu falei, minimizar as ameaças, potencializar os pontos fortes, explorando-os da melhor forma possível, reduzindo os impactos negativos dos pontos fracos. Os senhores não precisam se preocupar tanto com esse primeiro momento, né? Porque a análise SWOT e a tradução da análise TETO, ela é algo que vamos aprender fazendo. Todas as vezes que fizermos uma próxima elaboração de objetivos, vai ser melhor do que a primeira. Tá? E também os senhores vão ter o apoio dos moderadores, né, que vão auxiliá-los nessa metodologia também. Esses objetivos, eles têm que ter essa ideia de aproveitar, eles precisam ser mensuráveis. Então, os senhores têm que pensar, tá, como que nós vamos medir o alcance desse objetivo que foi traçado. Mas aqui, os senhores não precisam se preocupar tanto também com o rigor acadêmico desses indicadores, porque o Departamento de Planejamento vai trabalhar posteriormente aprimorando eles também, e o próprio Colégio de Procuradores. Devem estar interrelacionados. Então, dentro daquelas 3 perspectivas que eu vou mostrar agora para os senhores. Tá? E precisam ser alcançáveis. Os senhores também vão propor, olha, para alcançar esse objetivo, eu preciso fazer o que de novo? Eu preciso implantar qual projeto na nossa atividade? Tá? Então, eles precisam ser alcançados, vocês precisam propor propostas de iniciativas, para que posteriormente desdobremos em projetos para implantação nos próximos 10 anos e alcancemos a estratégia que foi formulada. Vamos continuar no exemplo, né? Então, o exemplo aqui ainda da família, que pretende, né, que tem como visão de futuro uma qualidade de vida maior, uma estratégia melhoria das condições habitacionais, e aí agora a análise vai ser no sentido de como adquirir esse imóvel em 120 dias, que foi feito na análise SWOT, eles decidiram, olha, a gente interessa em adquirir esse imóvel. Então, agora vamos traçar um plano, né? Mas esse plano que vai ser elaborado aqui é em termos de objetivos, indicadores e iniciativas. Vamos pensar ainda naquelas 2 perspectivas, hábitos domésticos e patrimônio familiar. E agora o quadro vai mudar, a gente vai ter só objetivos, indicadores e metas e iniciativas. Então, a família pensou o seguinte, ó, nos hábitos domésticos, nós precisamos adotar opções de lazer familiar mais econômicas, né? Já que agora nós vamos ter uma nova parcela, já que nós vamos pegar um financiamento para adquirir esse imóvel. Então, nós temos que, dentro dos nossos hábitos domésticos, adotar opções de lazer mais baratas. E aí, como iniciativa, a família pensou, olha, nós precisamos criar uma planilha de despesa familiares, né, despesas familiares mensal, porque aí a gente consegue saber quanto que a gente está gastando no lazer. E a meta, o indicador aqui, é o percentual de gastos familiares com lazer. No caso, a meta é gastar só 10% do orçamento com lazer. Tá? O segundo objetivo para o hábitos domésticos é capacitar os membros familiares em reparos domésticos, para evitar que, posteriormente, seja necessário contratar alguém para limpar o ar-condicionado, desentupir uma pia e etc. Né? A iniciativa seria matricular os membros em cursos de reparos domésticos, né? E aí o percentual de membros da família com curso de reparos domésticos, pelo menos 50% dos membros da família capacitados em reparos. No patrimônio familiar, a família pensou nos seguintes objetivos: pesquisar os bancos com menores taxas de juros, né?
aí é realizar a pesquisa no Google para conter o telefone, né, e o contato na cidade. E um outro objetivo, levantar recursos para pagamento da entrada e reforma do imóvel, né, que aí eles pensaram em duas iniciativas: solicitar empréstimos familiares a outros parentes, pai e mãe, e colocar bens à venda, né, um lote ou um carro, de forma que se consiga estimativa de pelo menos 130% do dinheiro necessário para a reforma e para a entrada, porque pode ser que, como é uma estimativa, é necessário mais recursos do que se levantou inicialmente para realizar a reforma. A reforma sempre acaba gastando mais, então é necessário que a meta seja estabelecida acima de 100%. Bem, basicamente esses foram os objetivos que a família traçou para adquirir esse imóvel em 120 dias. Tá? Para o alcance da estratégia de melhorar as condições habitacionais e, no futuro, elas esperam alcançar mais qualidade de vida. Os senhores, obviamente, né, vão precisar fazer uma análise de tradução da estratégia em termos operacionais, olhando para a visão de futuro lá do colégio, a estratégia que está já posta para a atividade fim, né, nas duas perspectivas, e o objeto, no caso, vai ser a análise SWOT. Vocês vão se apoiar na análise SWOT, e o objeto de estudo é a macro-rotina, a qual os senhores estão inseridos dentro da cadeia de valor da instituição. Aí os senhores vão se deparar com esse quadro aqui. Na coluna, os senhores vão colocar iniciativas, objetivos, indicadores nesses quadros, e são 3 perspectivas nesse caso: cultura organizacional, né, os elementos internos do Ministério Público, mentalidade, né, como eu falei, ideologias, clima, valorização dos servidores; processos internos, que são as rotinas, né, de trabalho que são desenvolvidas; e uma outra perspectiva, que é a contribuição da atividade meio à atividade fim. Tá? Como hoje o apoio jurídico aos órgãos de execução tem contribuído para o alcance, né, da estratégia da atividade fim. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas durante a oficina, o fazer vai ser torna mais fácil o desenvolvimento, tá? Porque aí, nesse caso, vocês vão aprender fazendo. Por que temos que fazer, Marcos, o planejamento estratégico dessa forma? Porque o BSC é um método, né, que foi adotado pelo CNMP, e ele parte do seguinte: olha, para você fazer um bom plano para o futuro, você precisa ter uma estratégia. No caso, nós recebemos a estratégia do Colégio de Procuradores. Essa estratégia, ela precisa que a liderança se mobilize para apoiar a mudança. Então, doutor Omar, procurador-geral, Colégio de Procuradores, doutora Cotinha, presidente da CPGE, se mobilizaram para apoiar. Olha, departamento de planejamento, tem que se fazer o planejamento estratégico, e a nossa estratégia do futuro é essa aqui: resolutividade, celeridade, proximidade com o cidadão. Para que essa estratégia aconteça, nós precisamos traduzir ela em termos operacionais, como no exemplo lá da família. Precisamos saber quais objetivos vamos perseguir nos próximos 10 anos, para que consigamos traduzir isso em atividades e em projetos. O BSC pressupõe que, quando tivermos a tradução da estratégia em termos operacionais, o mapa estratégico, talvez seja preciso fazer uma promoção do realinhamento das estruturas organizacionais, mudança, reformas administrativas, enfim, a análise é que vai apontar ao Colégio de Procuradores a necessidade dessa reformulação. O quarto princípio do BSC é transformar a estratégia em tarefa de todos, como a doutora Cotinha ressaltou, né? Quem contribui mais deve receber mais, a meritocracia no processo. Então, orientados por essa estratégia, se torna mais fácil transformar o que hoje eu estou fazendo para contribuir com a estratégia do Ministério Público de reduzir a criminalidade. E, por último, né, esse trabalho do BSC ele tem que ser contínuo, né? Continuamente a instituição tem que, terminamos um ciclo, ou então aconteceu uma nova circunstância na realidade e precisamos reformular o planejamento. Então, tudo isso tem que ser repetido em um processo contínuo. E a instituição ela precisa estabelecer um conjunto de indicadores para verificar se aquela tradução está ocorrendo conforme foi proposto, tá? Conforme foi pensado. E aí o Departamento de Planejamento estabelece, né, vai propor um conjunto de indicadores ao colégio para monitorar constantemente o alcance daqueles objetivos que os senhores propuserem também.
Bem, por que o BSC, né? Porque permite uma visão geral da instituição, derivado lá do GES Pública, né? A visão holística da instituição, não só das despesas dela. Porque ela melhora a comunicação interna e externa. Agora a gente está dizendo, olha, o propósito da nossa instituição é essa, a nossa missão é essa, então fica mais fácil contribuir para o alcance dos resultados que ela se propõe. Possibilita uma atuação integrada, né? Porque todos, nós vamos olhar para um recorte da realidade que é comum a todos, então se tornará mais fácil fazer esse trabalho de integração, né? E também porque é uma obrigação nossa, porque o CNMP estabeleceu que o BSC é a metodologia que tem que ser usada por todos os ministérios públicos. Bem, gente, muito obrigado pela atenção, tá? Gostaria de ressaltar, como a doutora Cotinha falou, que esse trabalho é fruto do esforço de muitos, tá? De muitos servidores, aqui na pessoa do diretor-geral, o Wilton, que apoiou grandemente a instituição, o departamento, a CPGE, tá? E gostaria só de desejar a todos um bom evento, que a gente possa contribuir, né? Nosso propósito aqui é ouvi-los, para que possamos contribuir para o planejamento estratégico da instituição.